Muito boa tarde, está no ar o Boletim Legislativo, fica com a gente porque tem muita informação importante, viu? E hoje, dia do escritor, vamos valorizar escritores da nossa cidade e falar um pouquinho dessa carreira tão bonita. E vamos de notícias? Bom, nessas últimas semanas, um assunto que circulou no país foi a deflação, né? Diferente da inflação, que é alta nos preços e muitos brasileiros estão acostumados, recentemente tivemos o efeito contrário, que é a queda generalizada nos preços, ou em outras palavras, a deflação. A notícia é boa, mas pegou muita gente de surpresa. Então fomos conversar com especialistas para entender melhor esse fenômeno e quais as expectativas para os próximos meses. Vem mais preço baixo por aí? Há pouco mais de um mês, o brasileiro estranhou. Os produtos ficaram mais baratos. Isso mesmo, um fenômeno conhecido na economia como deflação. Segundo especialistas, tivemos uma oferta muito grande de alguns itens e, por isso, o preço caiu. Essa variação no custo dos produtos é medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A deflação é exatamente o contrário de inflação. Então, como a inflação é um aumento sistemático de todos os preços dos produtos, a deflação é o contrário. É quando você tem a queda sistemática nos preços dos produtos. E isso foi o que aconteceu em junho, né? Obviamente que não foram todos os produtos, né? Alguns tiveram altas, mas aqueles que têm um peso maior na cesta tiveram queda. Então, na média, nós tivemos aí realmente uma deflação. Um dos principais setores que contribuíram para essa deflação foi o alimentício. No hortifruti deste supermercado, a gente já observa um equilíbrio na oferta e na procura por frutas e legumes, refletindo nos preços, que variam de acordo com os produtos de cada estação. Mexerica está mais barata, abóbora, mandioquinha. E eu aproveito para levar alguns itens para casa. Quem quer encher o carrinho vai para as prateleiras onde muitos itens ganham destaque. É o caso do óleo de soja, do leite e do feijão, por exemplo, que tiveram redução da metade do preço aproximadamente. Os joseenses comemoram. Baixou bastante. O leite estava quase R$10, agora está 4 e pouquinho. Já baixou bem, né? Olha, ultimamente está compensando um pouco comprar, porque teve uma alta. Agora até que está melhorando, porque lá em casa são 2 caixas de leite por mês. Então, até que está ajudando um pouquinho no financeiro. A queda nos preços também refletiu nos açougues. No geral, as carnes acumularam redução de 5% em 2023. E além da alimentação, o transporte foi outro setor que influenciou a queda geral de preços. Com o incentivo do governo federal para a compra de veículos, o valor de alguns automóveis caiu. O combustível também ficou mais barato. Mas essa queda nos preços está a caminho da estabilidade, segundo os especialistas. Sendo assim, nos próximos meses, o brasileiro não vai sentir tanto a queda nos preços, mas os valores devem se manter. Então, o ideal é você ter um equilíbrio. Você não ter nem inflação e nem deflação. Ou seja, você ter uma oferta que seja condigente com o consumo. Então, se você consegue esse equilíbrio, eu sei que é muito difícil, mas se você consegue esse equilíbrio, isso que é ideal para o país, que você não tenha variação de preço. E o equilíbrio na economia é a garantia de emprego e renda. O mais importante para os consumidores é saber que o salário vai ser suficiente para levar as compras do mês. No geral, deu uma melhorada para fazer compra. Tá dando para encher mais o carrinho? Um pouquinho mais, ó, eu peguei já consegui pegar dois pacotes de ovo aqui. Deu uma melhorada, no geral deu uma melhorada. E hoje, dia 25 de julho, é o Dia Nacional do Escritor, uma profissão que encanta muita gente, né? Aqui na nossa região temos muitos exemplos de escritores e, por isso, aproveitamos a data para falar um pouquinho dessa carreira e valorizar quem vê nas letras e nas histórias um caminho para transformar e encantar pessoas. A poesia também se renova, porque tem algo a dizer. Aqui o pensamento que estava sumiu, mas deixou algo a dizer. As palavras foram escolhidas pelo Fernando há mais de 20 anos, quando ainda ensaiava os primeiros versos.
Hoje ele propõe uma mistura das estrofes com as artes plásticas, a junção da literatura com o silkscreen, técnica que também é chamada de serigrafia, permite a ele conhecer os limites que a poesia pode alcançar. Você está investigando ali a linguagem, está investigando a espacialidade, tem a questão da própria arquitetura junto, a geometria. Então, todo esse trabalho foi o trabalho que eu comecei a investigar lá atrás para criar esse material que vocês estão vendo aí, né? A gente vai sempre para um lado mais biográfico, uma coisa mais intimista, né? Tentar entender um pouquinho do que é o mundo, né? E qual o papel da gente nesse mundo, né? Já são 2 livros publicados, ambos unindo a poesia, as cores e formas. E quem vive da emoção passada pelas palavras sempre procura novas formas de se expressar. Por isso, o 3º livro já está a caminho. Então, a minha ideia desde o começo era o seguinte: produzir um trabalho que ele não necessariamente ele tivesse terminado a partir do momento que eu concluí. Pelo contrário, quando chegasse na mão daquela outra pessoa, ele estaria, na verdade, começando. O Dia Nacional do Escritor, celebrado em 25 de julho, reforça o papel desse ofício de homens e mulheres que ensinam, ampliam o conhecimento e muitas vezes permitem ao leitor entender os próprios sentimentos. Nas livrarias, o movimento é cada vez maior. Segundo o Instituto ProLivro, o Brasil tem hoje 104 milhões de pessoas que mantêm o hábito de leitura. O número representa mais da metade da população. Jorge Amado, Aline Bey, Rafael Galo ou até mesmo Graciliano Ramos, nomes de velhos ou novos autores brasileiros, cada vez mais populares nas prateleiras das livrarias. Mas o Dia Nacional do Escritor também é uma oportunidade para lembrarmos daqueles que, no passado, ajudaram a escrever todas essas histórias. Um deles foi Cassiano Ricardo, escritor de obras indispensáveis para a literatura nacional e o movimento modernista brasileiro. Esse jornalista se dedica a mostrar quão inspirador é o trabalho do autor. Segundo ele, a história mostra que um dos escritores mais importantes do país era joseense. E as publicações de Cassiano Ricardo se mantêm atuais e podem influenciar novos escritores até hoje. Tanto é que o Oswald de Andrade vai cunhar a frase, né? Se o Brasil tem um poeta, esse poeta se chama Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo, poeta do Brasil. Pelo portal que existe no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né? Você consegue ali ter acesso a uma parte, lógico, pequena, mas dos poemas, né? Dos documentos, da história do Cassiano, você consegue ter acesso ali. E aí, é lógico, se estimular para ir buscar a obra dele em outras fontes, né? A Ana Pirolo é apaixonada pela literatura nacional. A identificação com as obras brasileiras foi tanta que ela decidiu promover novos autores. Hoje tem a própria editora. A diversidade de títulos é grande e permite que o leitor crie um vínculo com o livro. O autor nacional ele acaba escrevendo sobre o ambiente que ele vive, né? Sobre a cidade que ele vive, sobre o Brasil, sobre as características que o nosso povo tem. Então, eu acho que a grande diferença é essa. Tem gente que curte ler, ter uma literatura, assim, por exemplo, de fantasia, né, que é aquele medieval, não sei o quê, os elmos, as fadas, não sei o quê. Mas nós temos também escritores que falam do Rio de Janeiro, escritores que falam daqui de São José dos Campos, daqui do Vale do Paraíba. Então, são escritores que contam o dia a dia. Eu acho importante isso porque a gente consegue se enxergar na literatura, a gente se encontra culturalmente pela literatura, né? Iniciativas assim permitem o surgimento de autores como a Zenilda, que conheceu cedo o papel social do escritor. A carreira dela começou emprestando as palavras para as pessoas que não sabiam ler nem escrever. Aos 8 anos, já fazia cartas por encomenda. A poesia, eu costumo dizer que a poesia é esse recado, né, que Deus usa para... Na verdade, ele é o sentimento que Deus usa para mandar recados, né? E a gente, escutando pessoas, escutando as sentimentalidades, escutando as lembranças, as saudades dela, isso também nos acresce, né? Isso também nos sentimentaliza. E através dessa escuta, a poesia, ela se incorpora, né? Ela se estrutura. E foi assim para mim também. Hoje, a Casa da Zenilda é um tributo à arte e à literatura. Tanto estímulo permitiu que escrevesse diversos livros, poesias, contos, romances, tudo para inspirar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Com certeza pelos livros, né? Com certeza. Tem uns mitos que diz que
os poetas são seres iluminados, né? Precisam nascer com dom, são seres enigmáticos. Não tem nada disso. A gente só precisa de incentivo, né? A gente só precisa de leitura. Todo mundo é capaz de escrever sua própria história, sua sentimentalidade, suas lembranças, saudades, sua poesia. A poesia está dentro da gente, está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. Agora o assunto é mercado de trabalho. Hora de acompanhar nossa agenda de serviços com as vagas disponíveis no PAT de São José. Está em busca de emprego ou conhece alguém que precisa? Então fica de olho. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, ajudante de pedreiro, assistente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de confeitaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, auxiliar de saúde bucal, balconista de frios, cobrador interno, confeiteira, contador, costureira, cozinheira geral, cozinheiro, empregada doméstica, executivo de vendas, limpador de vidros, manobrista, maqueiro, meio oficial de serralheiro, motorista entregador, operador de loja, operador de telemarketing, operador de torno, CNC, orçamentista, pedreiro, profissionais da área de beleza, promotor de vendas, serralheiro, terapeuta ocupacional, vendedor externo, vendedor interno e vendedora. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de atendente de loja e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o universo pet tem conquistado cada vez mais público, fazendo do Brasil um dos 3 países com a maior população de animais de estimação do mundo. Com tanto público assim, o mercado se mantém aquecido e esse nicho tem sido uma saída positiva para muitos empreendedores, viu? E quer saber mais? Até mesmo o ramo da tecnologia para o cuidado pet está fazendo parte desse universo. A rotina da Maria é sempre assim. Todo dia ela separa um tempo para passear com a Bela e a Ariel. Elas ainda ganham outros cuidados, como banhos no pet shop e, claro, muito amor. Então, além do passeio, foi necessário, assim, com o passar do tempo, como elas vão ficando também, adquirindo mais idade, os cuidados veterinários, né? Tem oftalmologista, que uma faz acompanhamento porque ela tem probleminha no olho. Tem a nutricionista, né? E a dermatologista também, que ela teve uma alergia, né? Com o passar do tempo, eles vão precisando de cuidados como uma pessoa. E os brasileiros têm mostrado que amam mesmo a companhia de um animalzinho. Atualmente, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países com mais pets no mundo, totalizando uma população de 149.600.000 animais de estimação. Como consequência, o mercado voltado para este público tem crescido, com novos produtos e serviços para atender a demanda. Hoje o Brasil ele ocupa a 3ª posição no mercado mundial de faturamento de produtos pet, né? Isso inclui alimentação, do segmento de brinquedos e cosméticos, tá, para animais. A gente teve um salto aí bem grande. Uns anos atrás o Brasil ocupava a 10ª posição e hoje nós somos o 3º no mercado mundial. Tá? A pandemia ela movimentou muito o mercado pet, porque tudo que a gente fazia fora tinha que fazer em casa. Então o volume de vendas subiu bastante. Há 10 anos, os pets representavam uma fatia de 15% nas vendas do setor de comércio no país e, em 2022, o número chegou a 25%. E mesmo com as dificuldades econômicas provocadas por uma pandemia, o número de animais em lares brasileiros aumentou 30%, sendo os gatos os pets mais procurados. Pela primeira vez, né, a gente teve um aumento muito maior de gatos do que de cães. Gatos teve um crescimento de 6%, tá? E de cães de 3,5%. E futuramente, pelos cálculos aí dos especialistas, os gatos vão acabar dominando o setor, né? E em 5 anos aí eles vão superar o número de cães no Brasil.
E os pet shops pequenos e médios representam praticamente metade de todo o dinheiro movimentado pelo varejo pet. A proprietária desse pet shop, que está há 11 anos no mercado, conta que em mais de uma década o mercado evoluiu bastante, com propostas, inclusive, voltadas para a estética animal. Hoje nós oferecemos uma infinidade de serviços de banho tosa e de cuidados estéticos para os pets, né? Banhos, tosas, banhos especiais e também uma coisa importante de falar é a questão das doenças que os cachorros estão adquirindo, né, doenças que exigem que as pessoas cuidem com recorrência dos seus pets, que são doenças de pele, por exemplo, né? A gente teve que incluir um serviço aqui no nosso pet, que se chama banho de ozônio, né, que é um aparelho gerador de ozônio, que é um gás que tem efeito terapêutico na pele desse pet. Então, ele alivia coceiras, feridas, cascas, e esse foi essencial a inclusão desse serviço aqui no nosso pet, justamente pela longevidade de vida que os pets têm hoje, né? Eles estão ficando mais velhinhos. E engana-se quem pensa que o mercado pet é voltado só para a saúde ou para a estética. A tecnologia no cuidado e segurança dos bichinhos também tem ganhado força no mercado. Para se ter uma ideia, a venda de câmeras de segurança para pets supera aquelas destinadas para idosos e crianças. Nós trabalhamos com tecnologia e gestão de imagens e áudio para o mercado de segurança, né? E o que veio se destacando a partir da pandemia, né, foi o mercado pet, porque começou-se a criação de vários hotéis pets e os donos não tinham onde deixar. E por um episódio específico em um determinado hotelzinho desse, o nosso cliente nos chamou para colocar imagens para poder monitorar os cães, porque houve uma briga, um episódio estranho, vamos dizer assim, e dali para frente começou assim, teve um aumento bem significativo. Depois da pandemia para cá, então, tivemos um aumento de 38% nos pedidos, né, nesses hotéis, e também câmeras para ficar em residências com o pet e com os empregados, né? Hoje o nosso cliente fala com o pet através da tecnologia, né? Ele ouve o pet através da tecnologia, mesmo estando fora do país, aí viajando, que é o caso de alguns executivos que têm pet e ficam lá o empregado, mas ele não deixa de ver o seu pet pela nossa tecnologia a qualquer momento. Mas seja qual área for, o recado que fica é que o mercado pet é um propulsor da economia nacional e local e um nicho que só tende a crescer. Mas, como conta a Maria, que conhecemos no início da reportagem, não basta só dar brinquedos ou tecnologia. O que vale mesmo quando se tem um pet é cuidar com muito amor. Um amor incondicional conosco, né? E eu também amo demais as minhas. Então, assim, é tudo de bom. Amo as duas e sinto também, assim, que as duas me amam. Mas, mesmo sendo tão positivo para o comércio, a gente tem que levantar que aqui no boletim, né, as responsabilidades de se ter um animalzinho. Não basta só querer adotar ou comprar, é preciso saber o momento certo para que essa relação seja sempre de muito amor e carinho e não termine com cenas tristes de abandono. Mas como saber então se a gente está pronto para ser pai ou mãe de pet? Quais os cuidados e preparos? A Fernanda Santos vai contar para a gente agora. Fernanda, é com você. Oi, boa tarde, Guerra. Boa tarde para você que está assistindo o nosso boletim legislativo. É isso mesmo, Guerra, né? Adotar um animal requer muita responsabilidade e também, né, muito planejamento, né? Não basta você ir ali em um abrigo, escolher um animal e levar para casa. Não, você tem que cuidar e às vezes o cuidado é para a vida toda. Então, a gente vai conversar, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Antes de você ter um animal, quais os principais cuidados que você deve ter? A gente vai conversar com a médica veterinária Tarsila. Tarsila, muito obrigada por você estar participando aqui no nosso boletim legislativo, viu? Muito boa tarde. Tarsila, me conta, né, o que é importante a gente saber, né, antes de ter um animal? A gente precisa se planejar, saber que a gente vai ter que dar uma ração de boa qualidade, um alimento de boa qualidade, né? Ele vai ter que ter espaço para ele brincar, para ele dormir. E isso aí a gente vai ter que tirar também do nosso dia a dia para levar o pet a fazer um exercício, andar na praça, passear na rua. Ele também precisa ver
gente e outros pets, tá? A gente tem que cuidar mesmo, dar amor, carinho e respeitar os pets. Ótimo. E seria melhor a gente adotar ou comprar hoje em dia, né, um animal? Isso aí depende muito, né, do que você busca, mas eu sempre falo para a gente adotar um pet, né? É sempre melhor a gente conseguir, né, dar um amor e um carinho para um pet ali, que é o nosso pet caramelo ali, o vira-lata, que a gente ama tanto. Então, é bem legal. A gente tem que explorar as duas possibilidades. Tá? Vai depender muito do que o espaço que a gente tem, né? O que a gente pode oferecer para esse pet, mas a gente tem que colocar ali no nosso caderninho a opção de poder adotar um pet. E quando a pessoa for adotar, quais são as principais despesas que ela vai ter, né? Que ela tem que arcar aí durante quando ela for adquirir, né, um animalzinho? Seria os cuidados veterinários, higiene do pet, alimentação, né? uns petisquinhos para os pets também. E sempre buscar sempre uma boa higienização para os pets, escovação, saúde. Isso é saúde. Tá? Isso é muito saúde, tem a ver com saúde bucal, que faz parte de tudo, né? O banho e tosa é super importante, dar um banho no pet, deixar ele bem cheirosinho, limpinho, é fundamental, né? E isso é um gasto que tem que estar já, a gente tem que saber que tem. E em relação ao espaço também, né? Tem animais e animais, né, que vão conseguir viver no apartamento, né, e tem outros que precisam de mais espaço também, né, Tarsila? Cães de pequeno porte, a gente precisa de menos espaço, né? Cães de grande porte necessitam de um espaço maior. Eles precisam ter, a gente precisa, na verdade, ter esse cuidado de saber identificar, será que um animal deste porte, né, eu consigo ter dentro de casa? Será que eu tenho um quintal ou será que eu não tenho um quintal para colocar um animal de grande porte? Entendeu? Então, a gente tem que se atentar a esses detalhes, sim. Ótimo. E, Tarsila, em relação à pessoa também, né? Ela tem que estar preparada psicologicamente, né? Para se preparar, né? Por toda a vida, aí, que um animalzinho ele vai durar até mais de 10 anos, né? Dependendo da raça do animal também, né? Ela precisa estar preparada para isso, né? Com certeza. Os pets são como filhos, tá? Eles vão crescer, eles vão envelhecer. E a gente tem que saber que a gente vai ter que ter os mesmos cuidados com eles. Eles vão ter que ir ao veterinário, eles vão ter que fazer exames, eles vão ter que ter esse cuidado. Então, a gente tem que se preparar, tanto financeiramente quanto psicologicamente, para que a gente tenha e que a gente consiga dar uma boa vida para esses pets. Né? Hoje eles são da família e a gente tem que ter cuidado, carinho e respeito com eles sempre. Tarsila, muito obrigada, viu, por participar do nosso boletim legislativo, de dar todas essas dicas. É isso, gente. Então, fica aí, né? Se você está pensando em adotar ou comprar um animalzinho, siga essas dicas da veterinária, né? Para você ter uma boa saúde também, você aí de casa, né? Mental, mas também um animalzinho que você tiver aí em casa, viu? É isso, Guerra. Essas foram as informações de hoje. Volto com você. Muito obrigado, Fernanda. E mais uma vez reforçando, pessoal, animal é uma vida e também faz parte da nossa família. Então, estude bem se você está pronto para essa responsabilidade. A gente não quer mais ver cachorros abandonados nas ruas, não, hein? Bom, e aí, como será que ficam as temperaturas na tarde desta terça e também amanhã? Vamos ver na previsão? Tarde ensolarada nesta terça-feira, céu limpo com poucas nuvens, há pouca possibilidade de chuva. A máxima para hoje é de 27 graus e a mínima de 16. Amanhã, quarta-feira, a temperatura deve subir um pouco, com máxima de 28 graus e mínima de 17. O céu deve permanecer limpo e sem nuvens a maior parte do tempo, e o dia deve ser de sol com pouca chance de chuva. E pessoal, a gente fica por aqui hoje, mas amanhã tem mais. Muito obrigado pela companhia e aproveita também para acompanhar nossas redes sociais. O Instagram da TV Câmara é o @tvcâmarasjc. Já o nosso YouTube é o Câmara SJC. Vocês ficam agora com o Estação Mercado e logo depois o programa De Bem com Você. Até mais!